Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre as estratégias que os críticos da Igreja Adventista usam para tentar transformar a Igreja Adventista do Sétimo Dia em uma igreja herética. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, porque tenho certeza que Deus vai usar esse canal para abençoar a sua vida de alguma forma. Então se inscreve aí embaixo, compartilha o vídeo para os seus amigos e vamos para o conteúdo. Vamos ver quais são as estratégias que os críticos dos Adventistas usam e você não vai cair mais em nenhum desse tipo de golpe. A primeira estratégia é uma estratégia que parece bem convincente. Na verdade é algo que parece bem lógico, bem convincente, que é pegar alguma citação oficial da igreja e transformar aquilo, fazer uma tempestade em um copo d'água. Exemplo, eles pegam uma citação isolada de alguma obra oficial da igreja, e em cima daquela citação isolada faz uma tempestade em um copo d'água e no fim das contas fica parecendo que a igreja crê em algum absurdo, em alguma coisa herética. E isso é uma coisa que funciona muito, que engana muitas pessoas, porque a pessoa pensa, ele está usando uma obra oficial da igreja, então a igreja acredita naquilo mesmo, está no livro oficial da igreja, então é a igreja herética, não vou dar mais bola, é a igreja de Satanás. Isso funciona, infelizmente funciona, mas eu vou falar que isso é uma coisa errada. É uma estratégia que funciona para enganar, e você não pode mais cair nela. Exemplo, a pessoa pode pegar uma citação do Nisto Cremos, uma citação do comentário bíblico, pode ser tratado de teologia, quem sabe, e os que eles mais gostam, né? Citação do livro de Ellen White. Agora eu vou te mostrar porque esse tipo de coisa não funciona. Isso é algo, digamos que, desleal. Exemplo, eu já vi pessoas usar esse texto aqui de Filipenses capítulo 2, versículo 10, que diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aí pega essa expressão debaixo da terra para dizer que a terra é oca e existem civilizações morando no centro da terra. Agora eu te pergunto, se as pessoas pegam a citação isolada de um texto que é inspirado por Deus para ensinar heresias, o que uma pessoa não pode fazer pegando citações isolada de uma obra que não é inspirada por Deus? Que aí sim que pode transformar em algo maléfico. Então, amigos, não acredite nesse tipo de argumentação. Não acredite nesse tipo de coisa que pega um texto isolado e transforma em uma ladainha toda, porque isso pode te enganar. Um conselho que eu te dou é, quando você quer estudar de maneira sincera, quando ele citar alguma obra da igreja, seja de qualquer igreja que for, procure ler todo o contexto, procure ver mais citações da igreja, e assim você vai entender de verdade como aquela igreja pensa ou não. Agora vamos para a segunda estratégia, e é a estratégia que mais funciona e que também mais engana as pessoas. Que é o quê? Que é simplesmente tentar fazer uma refutação em cima de uma coisa que a igreja não crê. Em cima de uma coisa que a igreja não crê. Ou seja, eu vou estar inventando uma visão que a igreja tem sobre um assunto e refutar em cima daquilo, e no fim das contas as pessoas que estão assistindo, que estão lendo alguma matéria vão dizer o quê? Rapaz, se a igreja pensa nisso e aqui está refutando claramente na Bíblia, então a igreja está errada, é uma igreja herética. Um exemplo, eles vão pegar o fato da gente crer que a lei de Deus, o decálogo, a lei de Levítico 11, né, de Gênesis 7:2, os 10 mandamentos em si, está em validade, que precisamos obedecer os mandamentos sim. Aí vai dizer o que? A igreja adventista do sétimo dia acredita na salvação pelas obras. E ali vai fazendo uma refutação em volta disso. E quem está assistindo, no fim das contas, pode acreditar. Então a igreja adventista do sétimo dia acredita na salvação pelas obras, mas na verdade a igreja não acredita nisso. Nós cremos sim que os 10 mandamentos ainda é válido, que a lei dietética ainda é válida, mas não porque é por ela que sejamos salvos. Nós não acreditamos em salvação pelas obras, nós claramente acreditamos que a salvação é unicamente pela graça de Jesus. Mas aí as pessoas tentam dizer o quê? A igreja adventista guarda os mandamentos porque acredita na salvação, na salvação pelas obras. Isso acaba enganando muitas pessoas. Outro exemplo que ele mais usa, ele fala aqui, para a igreja adventista do sétimo dia, a profetisa Ellen White é uma nova Bíblia, é inspirado para ele, então é uma nova Bíblia, é fonte de doutrina, isso e aquilo, quando na verdade a igreja não acredita nisso.
Nós não acreditamos que Ellen White é uma nova Bíblia, nós acreditamos que ela é uma profetisa inspirada por Deus, mas uma profetisa não canônica, que não é fonte de doutrina. Nenhuma doutrina da Igreja do Cristo do Sétimo Dia é tirada dos escritos de Ellen White. Então ela não é uma nova Bíblia. Nós acreditamos que ela é uma profetisa não canônica. E na Bíblia existem muitos profetas não canônicos. E um detalhe para você. Você sabia que tem pelo menos 2 cartas de Paulo, que Paulo menciona na Bíblia, nas suas cartas, e que essas 2 cartas não estão na Bíblia? Pois é. Até Paulo escreveu as coisas inspiradas por Deus que não está canonicamente na Bíblia. Por que não está na Bíblia? Só Deus sabe. Se não está na Bíblia, foi porque Deus não quis que estivesse na Bíblia. Ou seja, até Paulo, que é inspirado por Deus, escreveu coisas que não estão no cano bíblico. E nós acreditamos que Ellen White é uma delas. Escreveu coisas inspiradas por Deus, mas que não está no cano bíblico, porque não é uma fonte de doutrina. É uma fonte de inspiração de Deus, é uma profetisa que traz revelação de Deus, mas que não é uma fonte de doutrina para a igreja, ou seja, não é uma nova Bíblia. Aí eles tentam transformar isso para dizer o quê? Os adventistas acreditam que Ellen White é uma nova Bíblia. Agora é isso e aquilo. Aí pessoas informadas podem acabar acreditando nisso. Ou seja, pega uma coisa que a igreja não acredita e tenta nos refutar em cima daquilo, de coisas que não acreditamos. E isso funciona muito, infelizmente funciona muito, porque muitas pessoas não querem ter o trabalho de estudar profundamente aquilo e acaba se enganando. Outro ponto, eles pegam um texto de Ellen White, que Ellen White fala assim, ó, guardar o sábado importa em salvação. Ele falou que os adventistas do sétimo dia guardam o sábado porque acreditam que o sábado vai salvar eles, eles são salvos pelo sábado. Ou seja, pega uma citação isolada e faz uma tempestade em copo d'água para dizer isso. Aí não se preocupa em explicar contexto, em direcionar a essa mensagem. Mas vai dizer o que, Ellen White fala que guardar o sábado importa salvação, então eles acreditam na salvação pelo sábado. Aí eu pergunto a coisa interessante. Amigos, todos os evangélicos creem na salvação pela graça. Mas uma pessoa que diz que está em Cristo, ela pode viver matando? Pode viver roubando? Não, não pode. Então, não matar e não roubar importa salvação? Não, não importa. Então pode viver matando e roubando? Não, não pode. Então, no fim das contas, qual é o detalhe? Uma pessoa convertida em Cristo não pode viver com pecado acariciado. Não é por... O importa em salvação é no sentido de que uma pessoa que está em Cristo, que está salva em Cristo, ela não vai viver cometendo esses pecados, digamos assim, acariciando o pecado, matando, roubando. Entende isso? Você não vai dizer que uma pessoa que vive matando, vive roubando, está salva em Deus, está salva em Cristo Jesus. Entendeu o contexto aí, então? Um detalhe, quando Deus deu os 10 mandamentos, ele falou que existe mandamento maior e menor? Não, não existe. Estão todos no pé de igualdade. Ou seja, mas se a gente pegar esse texto isolado, tirar do seu contexto e aplicar de maneira doida por aí, vai acabar parecendo uma grande heresia, como realmente se a gente lê isolado parece. Mas no fim das contas, quando a gente vai botar tudo no seu devido contexto, né, eu não estou explicando tudo aqui, essa citação de Ellen White envolve muitas outras questões, você pode procurar depois e ler, estudar mais sobre isso. Mas a questão é, se eu pegar de maneira isolada e fazer qualquer merda em cima desse texto, vai parecer uma heresia. E essas são as estratégias dos críticos. Outro ponto que eu escuto muito falar é dizer o que, os adventistas do sétimo dia acreditam que o sacrifício de Jesus não foi completo, por isso que eles acreditam que Jesus está no santuário celestial fazendo isso ou aquilo. Aí, mas Jesus na Bíblia falou lá, na cruz, está consumado. Então esse adventista não acredita que o sacrifício de Jesus foi completo. Mas na verdade é pelo contrário, filho. Com certeza nós acreditamos que o sacrifício de Deus, de Jesus Cristo foi completamente perfeito. Jesus só está no santuário celestial fazendo a obra de expiação porque o sacrifício foi perfeito. Agora o ponto é, as pessoas esquecem que na tipologia do santuário terrestre, tudo no santuário terrestre apontava para a obra do Messias, para a obra de Cristo. Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele se entregou, ele cumpriu qual parte? Ele cumpriu a parte do sacrifício, da morte, da entrega. Mas ainda tem o quê? Tem a tipologia do sumo sacerdote que também apontava para Cristo. É por isso que Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20, vai falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote.
Jesus, quando subiu para o céu, ele se tornou sumo sacerdote. O estar consumado de Jesus Cristo aqui na terra, aqui na cruz, foi a obra de entrega dele. Está consumado o que? A entrega, o sacrifício, a obra que ele veio fazer aqui na terra foi o que? Consumada. Mas depois ele voltou, ele subiu para o céu e se tornou sumo sacerdote. Amigos, ninguém se torna sumo sacerdote para ficar parado, não. Jesus não está no céu de braço cruzado, não, meu amigo. Não está. A verdade tem que ser dita, não está. Ele continua trabalhando pela minha e pela sua salvação. O sacrifício foi completo, a sua salvação foi completa e está completa. Entende? Mas isso não quer dizer que Jesus esteja no céu de braços cruzados. Ele é o nosso sumo sacerdote. É óbvio que para você entender muito mais ainda, existe muito mais contexto que o foco do vídeo não explica isso, que você tem que estudar. Amigos, a doutrina do santuário celestial, do juízo investigativo em si, é uma doutrina maravilhosa e completamente com base na Bíblia. Eu vou até indicar o canal do pastor Ezequiel Gomes. Ele tem mais ou menos 100 vídeos, 70 vídeos, não lembro exatamente quantos vídeos é, só falando do juízo investigativo. Você quer aprender sobre isso? Não quer ler muitas coisas, não quer ler muito assunto, não quer gastar dinheiro talvez com material? Vá e assista os vídeos. Você quer aprender? Você quer ser sincero? Assiste os vídeos. Procure se aprofundar no assunto e tenho certeza que você vai se apaixonar por essa doutrina. Você vai ver que é uma doutrina que exalta Cristo cada vez mais. Mas os críticos, de maneira isolada, tentam fazer essa doutrina parecer o inferno. Aí as pessoas que só por uma citaçãozinha, aí, nossa, uma heresia braba, não vou nem mais querer saber disso, acaba se enganando. Ou seja, eu podia estar citando aqui vários e vários outros exemplos aqui desse tipo de coisa, que eles tentam nos refutar em algo que a igreja não acredita. Aí para as pessoas desinformadas que não conhecem a doutrina da igreja, acaba se enganando. Enfim, eu vou parar por aqui, o vídeo está ficando um pouquinho longo. Então vou te pedir uma coisa. Copie esse vídeo e compartilhe para os seus amigos. Compartilhe para o grupo de sua igreja. Compartilhe para quem você quiser que você acha que vai se interessar por isso. Porque a gente precisa se ligar e não ser enganado por esses pontos. E isso que eu estou falando aqui, em contexto de usar contra a igreja de 27º dia, esse tipo de coisa pode ser usado contra qualquer pessoa, contra qualquer igreja, contra qualquer assunto. Então, com certeza vocês ouvindo essa dica, esses conselhos, vai ajudar muito para que você não seja enganado. Vai ajudar muito. Inclusive, se você não é demitido no 7º dia, você já pode ter visto alguém fazendo isso com sua igreja. Então, serve de conselho para elas também. Então, curta o vídeo aqui embaixo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Me siga aqui no Instagram, que eu posto muito conteúdo lá também, muitos vídeos interessantes. No TikTok também eu posto bastante conteúdo lá. Então, se vocês usam essa ferramenta, como Instagram e TikTok, me segue lá. E se você for na última publicação minha lá e comentar assim, vim pelo YouTube, eu vou estar seguindo de volta. Então, compartilhe o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.